Existe algo que poucos ousam dizer: a Bíblia não é apenas um livro de espiritualidade, é também o melhor manual de finanças que existe. Sim, embora possa soar estranho, escondidos em suas páginas estão segredos financeiros bíblicos que levaram pessoas comuns a construir riqueza, prosperar em tempos de crise e viver com propósito. Pense nisto: um jovem chamado José passou de um escravo esquecido em uma prisão para se tornar o governador do império mais poderoso de sua época. Como isso foi possível? Não foi sorte ou coincidência, foi a aplicação da sabedoria financeira bíblica. José entendeu algo que muitos ainda não compreenderam: a verdadeira prosperidade começa com princípios sólidos e uma fé inabalável. E essa mesma oportunidade está ao seu alcance, porque a Bíblia não é apenas um livro espiritual, é um guia prático para nossas finanças. Não estamos falando aqui de receitas mágicas, mas de princípios comprovados ao longo dos séculos que transformaram a vida de milhões. Porque não se trata apenas de ganhar dinheiro, mas de aprender a criar riqueza segundo a Bíblia, com propósito, disciplina e fé. Se você já sentiu que o dinheiro nunca é suficiente, que as dívidas estão te sufocando, ou que você trabalha sem ver resultados, este vídeo é para você. Vamos explorar juntos princípios eternos que resistiram ao teste do tempo e permanecem eficazes hoje. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder mais conteúdos como este. E fique até o final, porque o que você descobrirá hoje pode ser exatamente o que você precisa para transformar sua vida financeira para sempre. A história de José não é apenas um conto antigo, é uma lição atemporal de sabedoria financeira bíblica que ressoa até hoje. Um jovem vendido como escravo, esquecido em uma prisão, mas destinado à grandeza por causa de sua fé e sua capacidade de administrar recursos com excelência. Durante os anos de abundância, José não caiu na armadilha de gastar sem medida. Em vez disso, ele armazenou e planejou para os anos de escassez. Quantas vezes vemos pessoas em tempos de prosperidade desperdiçarem o que têm, esquecendo que os tempos difíceis sempre chegam? Aqui reside um dos mais importantes princípios bíblicos para a riqueza: a prudência na administração. Um dia, José dormiu como escravo e, no dia seguinte, acordou como governador. Essa transformação não foi acidental, mas o resultado da aplicação de princípios sólidos com fidelidade. Contentamento é uma palavra impopular em um mundo que constantemente nos grita: mais, mais, mais. No entanto, a Bíblia nos adverte: quem ama o dinheiro nunca terá dinheiro suficiente. De Eclesiastes 5:10. Vivemos em uma sociedade que persegue a riqueza sem freios, onde o sucesso é medido por posses materiais. Mas quantas vezes vimos pessoas ricas atormentadas pela ansiedade de perder tudo? O contentamento não significa se conformar com menos, significa saber desfrutar do que Deus colocou em nossas mãos hoje, enquanto trabalhamos diligentemente por um amanhã melhor. O verdadeiro sucesso financeiro com a Bíblia começa aqui, com um coração grato e uma mente equilibrada. Honrar a Deus com nossas finanças não é uma sugestão, é um mandamento divino que traz bênção. Honre o Senhor com a sua riqueza, com as primícias de todas as suas colheitas. De Provérbios 3:9. O ato de dar não é apenas uma prática espiritual, mas também uma estratégia poderosa para destravar a provisão. Muitas pessoas veem o dízimo como uma perda quando, na realidade, é um investimento espiritual com retornos eternos. No mundo das finanças cristãs, dar não empobrece, multiplica. Como alguém pode esperar colher se não está disposto a semear?
Deus honra aqueles que o honram, inclusive em seus recursos econômicos. As dívidas desnecessárias são uma armadilha perigosa que escraviza milhões de pessoas. O que toma emprestado é servo do que empresta, de Provérbios 22:7. É avassalador ver como o crédito fácil levou tantas famílias à ruína financeira. Cartões de crédito no limite, empréstimos desnecessários e decisões impulsivas criam um ciclo de ansiedade e frustração do qual parece impossível escapar. No entanto, Deus não nos chamou para viver acorrentados à dívida. Os princípios bíblicos para a riqueza nos ensinam a ser sábios administradores, a evitar gastos desnecessários e a sair das dívidas com disciplina e oração. E quantas vezes vimos pessoas orarem por provisão enquanto desperdiçam o pouco que têm? A gestão financeira não é apenas uma questão de números, é um ato de obediência e fé. Os segredos financeiros bíblicos não são fórmulas mágicas, mas práticas consistentes e fiéis. Deus multiplica o que administramos bem, mas Ele não pode abençoar o que lidamos com negligência. É por isso que é hora de despertar, de deixar as desculpas para trás e de começar a administrar o dinheiro como faria um mordomo sábio e fiel. Há um poder espiritual na gestão financeira bíblica. Não se trata apenas de pagar contas em dia ou de economizar uma porcentagem do seu salário. Trata-se de entender que cada recurso em nossas mãos é um presente de Deus, confiado para um propósito maior. Quando administramos nossos recursos com integridade e propósito, Deus abre portas que pareciam fechadas. Isso não é uma teoria vazia, é uma verdade espiritual que transformou vidas ao longo da história. As histórias bíblicas de prosperidade não são contos antigos, mas modelos vivos para nós hoje. De José no Egito à viúva de Sarepta que compartilhou sua última refeição com o profeta Elias, a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que, ao aplicar esses princípios, viram milagres em suas finanças. Não podemos ignorar esses exemplos ou viver como se esses princípios não tivessem aplicação prática. Riqueza e fé não estão em conflito, na verdade, elas andam de mãos dadas quando manuseadas corretamente. Agora, vamos pensar em como estão nossas finanças hoje. Elas são um reflexo de obediência e fé, ou de desordem e ansiedade? A verdade é que o modo de criar riqueza segundo a Bíblia começa no coração antes de começar na conta bancária. Se não podemos ser fiéis no pouco, como poderemos lidar com o muito? Deus busca corações fiéis e mãos diligentes. Não é tarde para começar, e nenhuma quantia é pequena demais para começar a administrar com sabedoria. Cada um desses princípios bíblicos para a riqueza não são apenas conselhos, são chaves que abrem portas. A sabedoria financeira bíblica é prática, acessível e transformadora. Você precisa de um diploma em finanças para aplicar esses princípios. Você precisa de fé, disciplina e um compromisso diário. Como José, cada um de nós tem a oportunidade de se levantar das circunstâncias mais adversas e ver a mão de Deus guiando cada decisão financeira. A sabedoria financeira bíblica não é apenas teoria, é um conjunto de ações práticas que, quando aplicadas, trazem resultados reais. O primeiro passo é desenvolver o hábito de economizar e investir com sabedoria. A Bíblia diz: os sábios acumulam para o futuro, mas os tolos gastam tudo o que têm, de Provérbios 21:20. Que verdade clara, certo? Mas quantas vezes vemos o dinheiro chegar às mãos de alguém, em questão de dias, desaparecer? Não se trata de quanto você ganha, mas de quanto você consegue administrar corretamente. Uma pequena e constante economia pode crescer mais do que você imagina. Agora,
Economizar não é fácil quando as necessidades gritam e os desejos sussurram. Mas é aqui que entra a mentalidade de investimento consciente. Investir não é apenas para os ricos, é para quem entende que cada moeda tem um potencial multiplicador. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que multiplicaram seus recursos porque agiram com fé e prudência. Os investimentos, segundo a Bíblia, não se tratam de esquemas de enriquecimento rápido, mas de administrar o pouco com fidelidade para que Deus possa lhe confiar o muito. No entanto, tudo começa com uma base financeira sólida. Isso não é algo glamouroso, mas é absolutamente necessário. Um orçamento bem estruturado, um fundo de emergência e uma estratégia clara para gerenciar despesas são pilares que não podemos ignorar. Por que tantas pessoas ganham muito, mas nunca têm o suficiente? Porque dinheiro sem uma estrutura clara é como água entre os dedos. A gestão financeira bíblica começa com responsabilidade e transparência. Buscar a orientação de Deus nas decisões financeiras não é algo que devemos subestimar. Às vezes, uma oportunidade parece perfeita aos nossos olhos, mas não é o que Deus tem para nós. A oração e o estudo das Escrituras são bússolas infalíveis no mundo das finanças. O conselho de pessoas sábias e espirituais também é um recurso poderoso. Quando Deus está no centro de nossas decisões financeiras, o risco diminui e a paz aumenta. Um testemunho moderno de sucesso é o de Andrés Panaziuk, uma referência em educação financeira cristã. Ele cresceu em um lar humilde onde cada centavo contava, mas aplicando princípios bíblicos de administração, conseguiu progredir e hoje é um líder internacional respeitado. Ele entendeu que o dinheiro não é o fim, mas um meio para cumprir um propósito. E essa é a chave: nossas finanças devem estar alinhadas a um propósito maior, não simplesmente a acumulação de bens materiais. O problema é que muitos querem os resultados sem o processo. Eles querem abundância sem sacrifício, colheita sem semeadura. Mas os princípios bíblicos dos milionários nos ensinam que a verdadeira riqueza não se constrói da noite para o dia, ela se constrói com pequenas decisões diárias, dizer não a um gasto desnecessário, economizar mesmo que pouco, investir com fé e disciplina. Não há sucesso sem consistência, e Deus honra aqueles que são fiéis no pouco. Às vezes, a frustração financeira não vem da falta de recursos, mas da falta de visão. Muitos foram abençoados com oportunidades, mas não as aproveitaram. Outros, por medo, enterraram seus talentos, como na parábola dos talentos. A mentalidade milionária bíblica não tem a ver com cifras em uma conta bancária, mas com a maneira de ver e administrar os recursos. Um coração sábio vê oportunidades onde outros só veem obstáculos. O dinheiro é um bom servo, mas um péssimo mestre. As Escrituras nos advertem que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Mas quando o dinheiro é manuseado com propósito, torna-se uma ferramenta poderosa para abençoar os outros. Cada gasto, cada investimento, cada economia é um ato de mordomia, e Deus abençoa os mordomos fiéis. A liberdade financeira bíblica não significa ter milhões, significa não estar preso a dívidas ou ansiedade. Não podemos esquecer que tudo isso é um processo. Haverá dias bons e dias ruins, mas cada pequeno passo conta, cada decisão sabe a soma, e o mais importante, Deus está em cada passo do caminho. Ele não nos deixa sozinhos neste processo. Os segredos financeiros bíblicos não são apenas para ler, são para viver. Porque quando vivemos segundo esses princípios, não apenas nossas finanças mudam, mas também nossas vidas.
Se você sente que precisa de apoio em oração para suas finanças ou para qualquer desafio que esteja enfrentando nesta área, deixe seu pedido nos comentários. Estamos aqui para interceder com você, confiando que Deus pode trazer paz e provisão para a sua situação. Agora que entendemos como aplicar esses princípios em nossa vida financeira, é hora de declarar nossa fé. Quando uma pessoa começa a administrar seus recursos de acordo com os princípios bíblicos de riqueza, não apenas sua conta bancária muda, mas também seu coração, sua mentalidade e sua relação com Deus. Escreva nos comentários: Deus guia minhas finanças e me leva à prosperidade. Sim, escreva como uma declaração de fé, porque quando você fala com convicção, algo começa a se mover no mundo espiritual. As palavras têm poder, e declarar essa verdade pode ser o primeiro passo para uma transformação profunda. Falar de paz mental e liberdade financeira não é um discurso idealista, é uma promessa bíblica que se cumpre na vida daqueles que seguem a direção de Deus. Quantas pessoas vivem presas pelo medo de perder tudo? Quantas noites sem dormir são causadas por contas atrasadas e dívidas acumuladas? No entanto, quando aplicamos os segredos financeiros bíblicos, começamos a ver um efeito dominó: menos dívidas, menos preocupação, mais controle e mais paz. Porque a verdadeira liberdade financeira bíblica não significa ter milhões no banco, mas viver sem medo, sabendo que cada necessidade será suprida pelo Criador. A generosidade é um tema recorrente nas Escrituras, mas muitas vezes ignorado no mundo moderno, onde o individualismo reina. No entanto, quando entendemos que o que temos vem de Deus, é impossível não querer compartilhar com os outros. A prosperidade, segundo a Bíblia, não é apenas um benefício pessoal, ela carrega uma responsabilidade. Você consegue imaginar quão diferente seria o mundo se aqueles que têm mais dessem mais? Se todos administrassem seus recursos com generosidade, os problemas financeiros globais seriam drasticamente reduzidos. E acredite, quanto mais você dá, mais você recebe. É uma lei espiritual. Mas há algo ainda mais profundo aqui: a mentalidade de rico que nasce quando você entende que é apenas um administrador, não o dono. Pessoas com mentalidade pobre sempre se sentem em falta, sempre preocupadas em perder o que têm. Em contraste, pessoas com mentalidade de rico, fundamentada na fé, entendem que tudo pertence a Deus e que Ele pode multiplicar o pouco em muito. O que isso significa na prática? Significa que você pode abrir mão, pode compartilhar, pode investir porque sabe que sua fonte de provisão é inesgotável. A acumulação financeira de riqueza não é o objetivo final da liberdade financeira bíblica, mas o impacto positivo que essas riquezas podem gerar. Quando você vive alinhado com os princípios bíblicos dos milionários, sua vida não apenas melhora, mas também se torna um testemunho vivo do poder de Deus. Não se trata apenas de ganhar mais dinheiro, mas de viver com mais significado, mais direção e mais impacto. Há pessoas que já entenderam isso e hoje vivem com paz, propósito e influência. Pessoas que aplicaram os segredos dos milionários bíblicos não apenas para se enriquecerem, mas para abençoar outras vidas. Quando alguém é fiel no pouco, Deus o coloca sobre o muito. Essa promessa não é apenas uma frase bonita, é uma garantia divina. Mas para viver essa realidade, é necessário alinhar o coração, a mente e os recursos com a vontade de Deus. Quantas vezes ouvimos histórias de pessoas que estavam prestes a desistir, mas decidiram confiar em Deus, aplicar os princípios bíblicos de riqueza e, como José, viram suas vidas mudarem da noite para o dia. Isso não é um conto de fadas,
É o poder da fé aliado à sabedoria prática. É entender que cada decisão financeira, por menor que seja, pode ser um ato de adoração, pode ser um passo em direção à promessa que Deus tem para a sua vida. Há algo poderoso que acontece quando colocamos nossas finanças nas mãos de Deus. As dívidas que pareciam impossíveis de pagar começam a desaparecer. As portas que pareciam fechadas começam a se abrir. E não, isso não significa que não haverá desafios ou momentos difíceis. Mas significa que, mesmo nesses momentos, haverá paz, haverá direção, haverá confiança. Essa é a promessa das bênçãos financeiras bíblicas. No final do dia, cada decisão financeira é um reflexo de quem somos e do que acreditamos. Se acreditamos que Deus é fiel, se acreditamos que Ele honra aqueles que o honram, então nossas ações refletirão essa fé. A Bíblia não é apenas um livro espiritual, é um manual prático para a vida, incluindo nossas finanças. E quando aplicamos os princípios bíblicos dos milionários, não apenas prosperamos, mas também nos tornamos instrumentos para que outros prosperem. Ao chegar a este ponto, fica claro que os segredos financeiros bíblicos não são apenas conselhos antigos, são verdades eternas que, quando aplicadas, transformam vidas. José passou de um escravo esquecido a governador do Egito porque administrou com sabedoria o que Deus colocou em suas mãos. Essa mesma oportunidade está disponível para você hoje. Cada princípio que exploramos não é apenas uma teoria, é uma ferramenta prática para quebrar ciclos de escassez e abrir as portas para a verdadeira prosperidade segundo a Bíblia. Talvez agora mesmo você esteja enfrentando uma montanha de dívidas, noites sem dormir e um futuro incerto. Mas não se esqueça, Deus tem um plano para você, e esse plano inclui provisão, paz e propósito. Aplique os princípios bíblicos de riqueza, siga as práticas ensinadas neste vídeo, e você verá portas se abrindo, recursos sendo multiplicados e a ansiedade sendo substituída pela paz. A mudança começa com pequenos passos, decisões diárias e fé constante. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Este é um espaço onde você pode compartilhar suas batalhas, e juntos intercederemos para que Deus intervenha em suas finanças. Além disso, não se esqueça de escrever novamente nos comentários: Deus guia minhas finanças e me leva à prosperidade. Escreva com fé, como um ato profético, como alguém que acredita que Deus pode transformar qualquer situação financeira. E se você chegou até aqui, há algo mais que precisa saber. O vídeo 5 países mais ricos do mundo segundo os princípios bíblicos ampliará ainda mais sua visão sobre como esses princípios não apenas transformam indivíduos, mas também nações inteiras. É um conteúdo que você não pode perder. E antes de sair, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem e ativar as notificações. Que Deus te abençoe em todas as áreas da sua vida.